A Terra plana magnética. Desde o início do despertar da Terra plana, tem havido muitas tentativas de modelar os movimentos dos céus em cima de projeções planas. Foi então apresentado o modelo circular, o modelo quadrado e outras projeções como a diamante. Todas falharam até agora ao se fazer um modelo preciso e verificável que mostre o que realmente está acontecendo em nosso mundo. Foi através de pesquisas, modelagens e experimentos que deixaram muito claro que todos os modelos atuais estão errados. A principal razão para isso é porque todos começam com a premissa errada de que os trópicos formam os caminhos reais dos objetos físicos, como o Sol ou a Lua. Infelizmente, a maioria dos terraplanistas também tem muita pouca experiência em astronomia e experimentos apropriados que levaram a uma imensa pilha de suposições incorretas e afirmações sobre seu modelo, e também devido ao preconceito e comprometimento e em relação às suas crenças atuais. Em resultado determinado foi de um Sol de 39,8 milhas de diâmetro, sendo o Sol um objeto muito pequeno comparado ao tamanho da Terra. Em breve, você vai descobrir que, na maioria dos casos, os ângulos azimutais nunca funcionarão com um objeto próximo e pequeno. Em quase todas as latitudes, o Sol está diretamente a leste de sua posição. Se você fosse capaz de se mover para o norte ou para o sul em segundos, de cima para baixo. Devido a isso, é necessário fazer mais pesquisas sobre as propriedades do Sol e seu comportamento no céu. Para mostrar de uma maneira simples que o Sol que vemos, por exemplo, não é um objeto físico, medimos o tamanho do disco do Sol quando ele se move diretamente para cima. Se você usar esse tamanho em qualquer projeção em datas como os equinócios, quase todo mundo terá um nascer do Sol a 90 graus a leste. Se você pegar qualquer projeção plana e colocar o pequeno Sol no equador, no equinócio, e se posicionar ao nascer do Sol, esse pequeno objeto permanecerá fixo no seu ângulo de azimute no horizonte, que pela regra da geometria torna-se impossível ser um pequeno objeto físico. Hoje em dia, deparamos com tantas falsas alegações e ideias altamente questionáveis sobre o movimento da Lua, do Sol e das estrelas, que é do nosso dever questionar e corrigir essas afirmações. Alguns afirmam que o Sol se move em linhas retas, o que é uma afirmação falsa, como mostrado nas imagens a seguir. Também tem havido alegações de que o Sol se move em um caminho circular, que também é incorreto e pode ser verificado rastreando a velocidade do Sol em seu azimute e sua declinação em um período de tempo de 12 horas. Embora, quando você visualiza o Sol da meia-noite no Ártico, ele dá a impressão de um caminho circular, já que qualquer observador tem que girar 360 graus para seguir o Sol. Mas também, com um caminho circular, você acaba com os mesmos problemas em relação aos ângulos do Sol em qualquer determinado dia do ano. A forma paraboloide hiperbólica do analema do Sol não é apenas um caminho ao longo de um período de tempo de um ano,
mas esse mesmo movimento é encontrado no ciclo de 24 horas do Sol. O padrão de desvio também é igual e oposto em ambos os lados do equador, o que significa que este é pequeno. Com isso, se começa do zero novamente. Quando você olha para os raios crepusculares atravessando as nuvens sobre um lago ou um avião, por exemplo, os ângulos dos raios acabam na fonte de luz real, que está logo acima das nuvens, em muitos casos. Mas sabemos que o Sol não está bem acima das nuvens. Esse padrão de desvio torna-se óbvio quando você monitora o Sol com rastreadores avançados, como rastreadores Losmandy, o qual apenas rastreia o azimute do Sol e não usa os ajustes de correção do rastreador, de forma que ele gire em sua velocidade nominal, de 15 graus por hora. O Sol de 39,8 milhas de diâmetro está se movendo pelo céu a várias velocidades observadas ao norte e ao sul do Equador. Após 2 anos de pesquisas e modelagens, nesse estudo não foi possível conseguir trabalhar para modelar o Sol ou qualquer objeto com precisão. Depois de olhar para as fotos dos raios crepusculares do Sol, que todos os terraplanistas viram 1 milhão de vezes, foi chegado a uma revelação que muitos, se não todos, os terraplanistas negligenciaram. Começamos a nos perguntar o que alguém veria olhando para trás do outro lado, se ele ou ela veria a mesma coisa. Imagine um cenário em que você vê esses raios sobre um lago. Esses raios estão iluminando um ponto na água. Agora, coloque outro observador do outro lado do lago olhando para você. Ele pode ver aqueles raios e aqueles iluminados na água como nesta animação? Vamos dar um passo além e dar ao observador primário a visão dos raios de um longo bastão com um espelho preso no final. Se ele refletisse aquele raio batendo na água para o observador do outro lado, ele veria então um reflexo do Sol naquele espelho? Tenha em mente que a distância aqui é de apenas 40 quilômetros, onde o Sol deve ser visto para o observador do outro lado. Para criar esses ângulos de luz em software 3D, você precisará, como usado aqui, de uma fonte de luz local. Mas, na realidade, quando você se move para o outro lado do lago e se vira para olhar para trás, você terá o Sol nas suas costas. Agora, se esses raios são pessoais e não podem ser vistos por qualquer outra pessoa, a não ser pelo próprio observador, isso indica que o Sol é uma projeção objetiva pessoal ou local, e 2 observadores não verão a mesma coisa. O maior problema que a comunidade da Terra plana estava enfrentando era quebrar o código do céu. Os defensores do modelo heliocêntrico tiveram um argumento muito válido ao alegar que seu modelo tem um sistema preditivo, robusto e independente do que muitos terraplanistas acreditam. Os astrônomos nos últimos 100 anos não têm olhado de olhos fechados. A maioria dos astrônomos profissionais e amadores sempre tentaram encontrar uma nova descoberta para mudar o paradigma atual ou confirmar certos aspectos.
Para dar um exemplo das capacidades preditivas do sistema matemático de previsão, que é o sistema heliocêntrico, os astrofotógrafos podem procurar coordenadas do céu para objetos como aglomerados estelares de nebulosas ou galáxias, por falta de um termo melhor, que são completamente invisíveis ao se ver aos olhos nus ou com um telescópio de alta potência. Em seguida, eles abrem a abertura por um longo tempo e, quando feitos a tempo suficiente e na faixa de cores correta, os objetos ficam perfeitamente visíveis. Isso é algo que todo mundo tem que perceber, que não haveria um mercado para rastreadores e telescópios se o modelo deles estivesse incorreto a esse respeito. Em vez de tentar encontrar buracos em seus algoritmos usados para prever o que alguns de nós negamos como comunidade, devemos aceitar esse fato e agradecer todo o trabalho duro que tem sido feito para nós e utilizar esses dados ao nosso proveito. O que está sendo feito aqui é simplesmente aplicar esses algoritmos e construí-los em cima de uma construção física para tornar o conceito não apenas uma possibilidade real, mas considerando o fato de que a astronomia moderna já está mudando para o modelo plano. No modelo do universo elétrico, este modelo eletromagnético plano é muito melhor explicável e demonstrável do que a hipótese atual, que é o universo newtoniano ou einsteiniano. Em suma, o argumento de que não existe um modelo plano e que eles não podem trabalhar em base dele está fora de qualquer hipótese. O ônus da prova agora está em ambos os campos para verificar empiricamente qual deles está correto. Como exigir dos torcedores da bola molhada giratória que provém empiricamente que o Sol está a 93 milhões de milhas de distância e uma bola ardente de plasma provar, na verdade, ser uma projeção eletromagnética? Impossível. Porém, na Terra plana é completamente lógico essa possibilidade. E como temos recebido a desculpa de que a análise espectral mostra hidrogênio e hélio, isso não será contado, já que a luz do Sol está interagindo com as camadas superiores da atmosfera, que por gradiente de densidade seriam, você adivinhou, hidrogênio e hélio. De volta ao modelo. De acordo com essa configuração atual, temos o Sol se movendo em um círculo perfeito em torno do observador, onde os dados de tempo e posição estão corretos. Mas é um consenso que o Sol real permanece a uma taxa constante de velocidade. Isso é feito colocando o Sol objetivo a uma distância igual do observador, mas com base na mudança de tamanho angular e na velocidade do azimute e da declinação, o Sol apresenta todos os tipos de variações em seu caminho. Portanto, as mudanças de velocidade observadas, que são iguais, mas opostas ao norte e ao sul, devem ser criadas pelas próprias dimensões do campo em mudança. Isso também é esperado, pois as linhas do campo eletromagnético
mudam de tamanho quando outra fonte carregada está em sua vizinhança. Para resolver este problema e, portanto, criar um layout perfeito das linhas de campo, tem que ser feito as mudanças de velocidade e tamanho angular alteradas com base na distância criada ou perdida pelo objeto objetivo, dando uma perspectiva 3D do caminho. Porém, para fazer isso, é necessário assumir que o objeto de origem tem uma órbita fixa a uma velocidade constante durante todo o ano, e as mudanças nas estações são criadas pela mudança atual no campo. Assim, entre cada incremento de tempo, o Sol objetivo deve percorrer uma distância igual no espaço 3D. Essa é a fórmula que se procura criar em um visual do movimento de uma linha de campo, bem como o movimento de todo o campo.